Se você pegar o capítulo 6 de Mateus, você terá ali tudo que você precisa para chegar no céu. Se você lesse na Bíblia e praticasse só o capítulo 6, você não teria mais nenhum problema. Eu digo problema espiritual e etc. Você teria muitos problemas. O capítulo 6 de Mateus é o capítulo mais poderoso da Bíblia em termos de prática. Eu estava lendo esse capítulo esses dias, estudando ele dentro do avião. Chegou uma hora que eu falei assim, uau, eu já li isso tantas vezes, mas nunca pensei na seriedade das palavras de Jesus. Aqui Jesus nos dá 3 instruções para coisas simples. E ele usa o termo, para intensificar o poder. As 3 práticas que Jesus nos ensina nesse capítulo são as mais simples de todas e mais poderosas para um avivamento pessoal, coletivo, nacional, seja lá o que for, e para aumentar o poder de Deus na sua vida. E a maneira mais sobrenatural para intensificar o poder, ou seja, aumentar a unção e o poder, é através de disciplinas espirituais. Você sabe quais são? Presta atenção. O melhor lugar para estudar disciplinas espirituais está no Sermão do Monte. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Sermão do Monte, antes de começarmos a falar sobre esse capítulo. O Sermão do Monte, olha como eu estudei ele, reestudei, li, risquei, li, contei. Eu vou te falar uma coisa, a minha mente, ela é meio gráfica. Significa que eu leio e estou vendo o que está por detrás. Eu contei 118 versículos no Sermão do Monte. 53 doutrinas. Veja, os 10 mandamentos, pastor João, são 10 mandamentos. A pregação de Moisés se resumiu em 10 mandamentos. A de Jesus em 53. E tem gente que diz que graça é mais leve que lei. Rapaz, lá na lei dizia assim, ó, quem adulterar é culpado. Na graça diz, quem dizer ele lá em casa já adulterou. Na lei, se você tiver coito e adultério, na lei é sexo, na graça é é cobiçar. Qual que é pior? Jesus diz que quem faz isso já adulterou na mente. Você fala, como? Porque veja, a plateia do seu pensamento é Deus. Você sabe quem que assiste o que você pensa? Quando Deus vai e sonda seu coração, Ele está vendo você praticando o que você está pensando. O nome disso é cobiça, que também é a quebra do 10º mandamento. Olha que coisa séria. Isso para mim é sério. Por exemplo, a Bíblia diz lá na lei, quem matar, morre, é culpado. Na graça mudou. Quem odiar o irmão já matou. Quem nunca teve raiva de alguém aqui na vida? Eu tive várias vezes. Eu já pensei por veneno, já pensei em matar, atropelar. Tô brincando, brincadeira. Quem aqui já teve raiva de alguém alguma vez? Seja honesto, vai lá. Quem não mente, levanta a mão. Só tem santo agora. Eu vejo que vocês se inscrevem na internet, gente. Aquilo transpira raiva, não precisa santaiada. Ó, quem já teve raiva de alguém ou só eu? Olha o tanto de assassino aqui, ó. Tudo assassino. Porque foi isso que Jesus disse, quem odeia o irmão já é assassino. Então você começa a perceber que a graça não diminuiu o peso, a importância do evangelho. Na realidade, Jesus aumentou o padrão. Ele disse, na lei era assim, eu agora digo que é assim. Na lei, quem matar é assassino. Na graça, quem odiar é assassino. Na lei, quem adulterar, fazer sexo é adúltero. Na graça, quem pensar em fazer. Então, o Sermão do Monte, ele tem 118 versículos, 53 doutrinas. Agora, pasme no que eu vou te dizer. Dos 118 versículos, das 53 doutrinas, 55% fala diretamente sobre jejum e oração. E 20% fala indiretamente sobre jejum e oração. O que eu estou dizendo para você é que 75% de todas as 53 doutrinas de Jesus, que dão 3 capítulos, de tudo que Jesus pregou e deixou como legado para o povo chamado cristão, 75% disso tudo é sobre oração, jejum e caridade. 118 versículos. Resumindo, ore, jejum e ajuda o próximo. 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 Aí você vai perguntar, mas por quê? Você vai entender hoje que o grande segredo sobrenatural do reavivamento, da intensificação de poder, esses 3 pequenos pilares. Concluímos que 75% de todo o Sermão do Monte, que são as doutrinas de Jesus, com ensinamentos prioritários sobre oração, jejum e ajuda aos necessitados. Os outros 25% são sobre assuntos diversos.
divórcio, perdão, e etc. E um monte de outro. Mas, gente, a maioria absoluta é sobre essas três práticas. Vamos ver uma coisa interessante? Mateus capítulo 6, verso 2, depois Mateus capítulo 6, verso 6, depois Mateus capítulo 6, verso 16. Deixa na Ferreira de Almeida mesmo, por causa dos termos. Eu não tenho nada problema no termo donativo, mas culturalmente no Brasil, a palavra donativo tem uma conotação, a palavra esmola tem outra. O peso da palavra. Mas quer ver, ó? Quando, pois, deres esmola. Para nós tem um outro peso. Tem ou não tem? Observa, começa assim, ó. Quando, pois, deres esmola. Já começa assim. Verso 6. Quando, pois, orares. Verso 16. Quando, pois, jejuares. Que coisa fantástica. Olha que interessante que Jesus pega dois assuntos amplamente espirituais e ele não diz se você orar, se você jejuar ou se você ajudar o pobre, fazer caridade. Não é tipo, você tem uma escolha de fazer ou não. Ele diz quando. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu espero, conto e digo para fazê-lo. A ideia de Jesus não é dizer que você tem que fazer, é ensinar você a fazer porque você tem que fazer. E agora Jesus vai dedicar todo o capítulo, todo o Sermão do Monte a te ensinar essas três coisas. 75%. Quando deres esmola, faça assim, assim, assim. Não faça assim, assim. Quando for ajudar o próximo, faça assim, assim, assim. Não faça assim. Quando for jejuar, faça assim, 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 assim. Não faça assim, assim, assim. Quando for orar, faça assim, assim, assim. Não faça assim. Pronto, se resumiu. Sério, Jesus se fez carne. É o verbo de Deus se fez carne. Veio à terra para ensinar o evangelho. E sabe o que ele ensinou? Jejum, oração e caridade. Jejum, oração e caridade. Mas não basta você saber, tá bom, pastor, já entendemos, mas por quê? Por que ele se dedicou e pegou esses três pilares e colocou dentro desses três pilares a chave principal de um reavivamento? Porque é simples, muito simples. Olhe bem, por que é simples esses três ensinamentos? Jejum trata do quê? Oração trata do quê? E caridade trata do quê? Se você não tratar o Adão que está dentro de você, você não vai ser salvo. Você não vai chegar até Deus. Tem uma coisa dentro de você chamada Adão. Esse cara é o Crois. Eu tenho um Adão dentro de mim? Tem. Se chama DNA. Se chama carne. E esse Adão é o que te impede de chegar até Deus. A Bíblia não diz que, veja, diz a Bíblia, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus. Não é entre Deus e você. Entre você e Deus. Quer dizer, Deus não tem nada contra você. Você é que tem contra ele. Não, eu não tenho nada contra Deus. A Bíblia diz que é na sua mente inconsciente que você tem coisas contra Deus. Isso aí se chama Adão. E aí o que o jejum trata? O que a oração trata? E o que a caridade trata? Vamos lá. Jejum trata da carne. Oração trata da alma. Caridade trata do orgulho. Pronto, se você tratar carne, alma e orgulho, o resto, gente, entendeu? O que é carne, gente? É toda a minha natureza diabólica. O apóstolo Paulo chamou em Gálatas capítulo 5, e os frutos da carne são gritaria, bebedeira, palavrões, e etc, e ira, e revolta, e pornografia, e vícios, tudo isso é carne. E tem uma lista gigante. Essas coisas não são vencidas só porque você não gosta de fazer. E o jejum foi feito para irritar essa carne. Deus não gosta da carne. Quando Adão pecou, Deus disse, o homem agora é carne. Quem gosta da carne é outro homem e o diabo. Inclusive a Bíblia diz que o espírito é inimigo é inimigo mesmo. Então Deus criou uma coisa para irritar a carne, para deixar a carne irritada, para fazer ela se prostrar, para fazer ela se curvar, para fazer ela voltar-se para Deus. E a conversão da carne não se dará agora, ela vai se converter. Mas ninguém aqui tem carne convertida. Hormônio não se converte. Inclusive eu acho que os meus às vezes é até endemoniados. Gente, não tem conversão de hormônio. Carne não se converte. A Bíblia diz que para a carne tem que ter silenciamento, mortificação. Paulo diz fazer calar, mortificar diariamente os atos da carne. Sabe o que quer dizer? Põe tua carne sobre escravidão. Provavelmente até o dia do arrebatamento do Senhor você terá cometido algum pecado até você perceber. Mas quando a carne se converte? No dia do arrebatamento, naquele dia. A Bíblia chama isso de glorificação. O mortal, que é chamado de carne, se revestirá de imortalidade.
O corrupto, toda a nossa carne é corrupta, se revestirá de incorruptibilidade. E nós, diz a Bíblia, seremos transformados. Nós, carne, até lá. Se você não tiver atos expiatórios, santificatórios e mortificar a carne, você vai piorando. Então carne não se converte. Presta atenção. Por que, se faz uma pergunta aqui, por que a caridade ajuda o pobre aqui, que está aqui como esmola, está dentro de 2 ofícios santificatórios, expiatórios? Boa pergunta, não? Te explico. Se você não ajudar o pobre, não fizer caridade, você não aprenderá humildade nunca. Você só aprende humildade caminhando com um. E você nem perceberá, gente, você não perceberá o orgulho no seu coração. Agora eu vou falar alguma coisa para você, não é para te irritar, não é porque eu sou ruim não, é porque é verdade. E quando eu vou falar uma verdade, não importa para que eu tenho que falar. Você sabe que caráter não é uma coisa que as pessoas gostam quando veem, mas é uma coisa que a longo prazo elas admiram. As pessoas não gostam de gente verdadeira, mas respeito. Vou dizer de novo. As pessoas não gostam de gente verdadeira, mas respeito. A curto prazo, quem é verdadeiro não é amado, não é tido como bonzinho, mas a médio e longo prazo ele passa a ser respeitado. Então eu presto atenção uma coisa para você. Eu não tenho medo de perder, não tenho medo de deixar de ganhar, eu não tenho medo de falar o que tem que falar. Se você quiser ir para o inferno, você vai sozinho. A mim você não arrasta. Porque se eu não te pregar, você me arrasta. A maior prova que eu te amo é que eu não te tento segurar aqui pela bajulação. Você não precisa de amor para bajular. Você precisa de amor para falar a verdade. Então eu vou falar coisas aqui para você, não é porque eu sou ruim não, é porque é verdade. Você sabe o que é orgulho? Você tem uma noção do que é orgulho, mas você não sabe muito bem o que é orgulho. Eu vou te dizer o que é orgulho. Orgulho, biblicamente falando, é o DNA da natureza satânica. Humildade é o DNA da natureza divina. Orgulho é o tanto de Lúcifer que você tem dentro de você. Pesado. E humildade é o tanto de Cristo que você tem dentro de você. É pesado, não é, gente? Mas é verdade. Diz a Bíblia que Lúcifer era perfeito em tudo, até que se achou orgulho dentro dele. Vejamos como o jejum, a oração e a caridade tratam em nós as áreas da nossa vida. Por exemplo, a oração trata a alma. Deus desenvolveu a oração para lidar com seus problemas emocionais. Por isso que a gente diz que orar é ir para a cruz. Tem coisas que você nunca vai perceber que você tem um problema de alma ou etc. se você não orar. Eu te dou exemplos. Já citei isso aqui, vou citar de novo. Então, às vezes eu estou orando. Esses dias eu fiz uma brincadeira com um amigo muito querido meu. E eu vi um post dele e fiz uma brincadeira. Brincadeira boba. Tipo assim, diminuí ele. Mas isso aqui, essa ideia. E eu fui orar depois disso. Né? Estava eu, minha esposa, os outros amigos e diminuí ele. A brincadeira que diminui a pessoa. Tipo, diminuir o que ele está fazendo. Diminuir o que ele faz. Tipo assim, dando ideia que não é tão importante. É bom, mas você tenta diminuir. Aquilo irritou tanto o Espírito Santo que quando eu fui orar, ele falou assim, manda uma mensagem para o fulano. Gente, quanto é uma sã consciência normal, você vai pegar uma coisa pequena dessa e vai mandar uma mensagem para o fulano, eu quero te pedir perdão porque eu estava comentando com outro fulano e diminuir você nesse sentido. Gente, só na cruz que você faz um negócio desse, porque você tem um senso chamado autodefesa. Você é treinado para se autodefender. Você não é treinado para ver erro em você. Estava num culto, não tem muito tempo. Você sabe isso, eu já expliquei para o meu filho. Tenha seu tempo de oração, gaste-se com Deus. E você que gosta de jogar um videogame, assistir uma série no hotel, não é pecado. Mas primeiro tenha seu tempo com Deus, depois vai assistir seu filme. Não tem nenhum problema. Então eu tenho meu tempo com Deus, a madrugada, etc. E à tarde eu gosto de assistir uma série, um filme, uma novela. Eu um dia assisti novela com a minha avó, Maria del Bairro. Maria do Bairro, Gerona, as novelas da SBT. Minha avó ficava assistindo as novelas, quer dizer que as novelas da Globo eram pecado, da SBT não era. Aí depois ela se desviou, foi assistir Pedra sobre Pedra. Do gado, eu falei, e agora, avó? Não, eu tô tendo a recaída. E infelizmente, eu sou um legado que ela deixou. Eu gosto da novela, você sabe, na Globo tem aquelas novelas tudo antigas. Então eu vou lá e assisto as novelas antigas. Às vezes a novela não é boa, eu fico lembrando da roça, né? Aí esse dia eu tava assistindo a novela Paraíso, que tem um rapaz que é chamado de Filho do Capeta, e ele apaixona pela Santinha. Aí eu falei assim, você sabe, né? Gente, a
novela muito boa. Mas aí, de repente, eu tô assistindo a novela toda, tá o camarada chamando. E é o fim do capeta. E aí a Cássia, como é que chama? Cássia Kiss. A Cássia Kiss, muito boa, ela passa a novela, é a mãe da Santinha. Filho do capeta. E a novela toda fica filho do capeta, filho do capeta, filho do capeta. Chegou uma hora que o Espírito Santo falou assim: isso é um culto, é? Como é que é? É um culto? O dia todo, filho do capeta, filho do capeta, filho do capeta. Gente, eu fiquei numa vergonha. Não assisti mais. Aí, esses dias eu estava à tarde e ali nesses streaming de série, assistindo uma série. Série boa. A série se chama The Walking Dead. Olha o nome da série. Andando com os Mortos. Assisti 5 episódios, cada episódio 40 minutos. E fui pro culto. Gente, eu já tinha orado, meu tempo fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, foi seco. Pensa, não desceu nada. Aí eu fiquei revoltado. Falei, Senhor, o que eu te fiz? Sabe, Deus agiu tudo, ninguém percebeu, mas eu sei. Ele falou assim, você passa a tarde toda com um camarada. Ele falou assim, você parou para pensar, o nome da série é Andando com os Mortos, você tem que andar com os vivos. Você não parou para pensar que isso é um verdadeiro culto a morto? Isso aí foi feito para as pessoas cultuarem os mortos. Só tem morto, a série é sobre morto, é chamada Andando com os Mortos. Eu falei, mas Senhor, o Senhor nunca me disse isso assim. Mas olha, quando você aumenta o seu nível de intimidade, eu aumento o meu nível de ciúmes dos seus olhos, das suas mãos. Eu falei, também não assista essa porcaria mais. E você vê, mas quando... Ó, irmão, nós não vamos virar um adventista, congregação cristã, testemunho de Jeová também. Não é coisa desse tipo. Ainda hoje eu assisti o meu filminho, tem um filme novo do Stallone. Só que tem coisa que os meus olhos não gostam, porque dentro dos meus olhos tem os olhos do Espírito. E tudo que eu vejo, ele vê. Tudo que eu ouço, ele ouve. Você acha, vou fechar o ouvido, nem vou nem olhar. Aonde você vai, ele vai. E certas coisas afugentam o Espírito. Entristece, você olha, Hernani, cara, você passou a tarde. Cara, isso me irritou. Isso se irritou. Me irritou. Falei, tá bom, não assisto mais essa droga também. Então você tem que entender essa sensibilidade. Não é isso é pecado, isso não é. Bom, você tem que ter comunhão com o Espírito. E ele testifica com o seu Espírito. Não é ninguém dizendo. Pode ser que você fique assistindo nada, não sentiu nada. Bom, aí é o seu nível de intimidade que vai determinar seu relacionamento. Namorada faz uma cobrança, noiva faz outra, esposa, aí pronto, acabou sua vida. Já nem é cobrança mais, entendeu ou não? Então o cara é casado, mas quer ter pedido solteiro. Tá se metendo na minha vida. Você fala, mas... Tô! A Bíblia diz que o marido não tem poder no seu corpo e a mulher não tem poder no seu corpo. Acabou, irmão. Isso aqui, ó, é igual máfia, só sai morto agora. Esse dia alguém falou pro Jean, nossa, vai casar tão novo. Eu falei, deixa o menino casar, porque só a gente casar tem que sofrer. Deixa eu sofrer também um pouco. Deixa esse povo casar pra ver o que é bom pra torce. É claro que é tudo brincadeira. Casar é muito... Isso aí foi maldade também. Eu tô suspirando de cansaço. Agora veja, a oração ela foi feita para lidar com questões da alma. Quando você está em oração, você está se derretendo diante de Deus. Quem aqui está lendo meu livro Derretimento dos Servos, Corações Profundos, você está entendendo. Fala, Senhor, dói. Você começa a ver rejeição, você começa a ver ferida, e é uma choradeira, e um ranheiro aqui. E assim, porque na cruz, a cruz ela vai matando sua alma. E ela vai derretendo. E é quando a alma sobe a Deus. Mas se você não estiver orando, você não vai ver problema de alma. Então a oração foi feita para lidar com o alma, que é adâmica. As nossas emoções são confusas. Veja, a psicologia inventou aí os temperamentos. Psicologia, não a Bíblia. Não que eles não sejam verdade, mas olha a confusão da coisa. Você pega ali o melancólico, tem a parte boa, a parte ruim é muito ruim. Você pega o sanguíneo, tem uma parte boa, a parte ruim é o capeta. Você pega o colérico, tem uma parte boa, a parte ruim é o Satanás. Você pega o fleumático, tem uma parte boa, a parte ruim ele nem existe, está ali, você não sabe se o fleumático está ali. Mas o que o Espírito Santo faz? Quando ele governa o seu espírito, ele pega toda a parte boa de tudo e põe num só temperamento, o de Cristo.
Romanos 8:26 diz, para que você se torne imagem e semelhança de Jesus. Então veja, o sanguíneo vai ter a parte boa do melancólico, que vai ter a parte boa do fleumático, vai ser silencioso igual um fleumático na hora certa, ele vai saber ser paciencioso, ele vai saber ouvir, porque sanguíneo não sabe ouvir, ele vai saber chorar quando tem que chorar, ele vai saber sentir dor. Quem consegue fazer isso? Quem te disse que você tem que ter? Não, eu sou assim. Não é! Você é guiado pelo Espírito. Então quem não sabe ouvir tem que aprender a ouvir. Quem é temperamental não pode se esconder por detrás do temperamento. Desculpa, eu sou assim. Não é. Isso é coisa de Adão dentro de você. E você vai aprendendo a ser paciente, mesmo não tendo o temperamento de um. O meio lesado Deus empurra, aquele outro Deus puxa. Porque a Bíblia diz que são temperamentos guiados. A Bíblia nunca diz assim, ó, vou tratar você nos seus 5 temperamentos. Ela diz, todos eles são um, o de Cristo. Você acha que Jesus tinha só um temperamento? Então você vê Jesus ouvindo, você vê Jesus acelerado, você vê Jesus se irritando na costa dos caminhistas. Isso é obra do Espírito. Mas pastor, esses temperamentos não é verdade? É, mas veja a confusão que são eles. É uma confusão dos diabos, porque esses temperamentos que a psicologia identificou só mostra como a alma do homem é confusa. E aí você aceita que é sanguíneo, você aceita que é melancólico, você aceita que é isso, e não fala, Senhor, eu quero o melhor desse aqui, o melhor desse aqui, o melhor desse. O Espírito Santo fala assim, só tem um que tem tudo, Cristo. Pois quantos anos vai demorar? Ele falou assim, vai demorar, mas vou chegar lá. Então você começa a perceber que a oração, ela vai alinhando você a personalidade e temperamento do próprio Cristo. E você vai se tornando a imagem e a semelhança de Jesus. Sem oração, a ideia que você tem, vai chegar uma hora que o seu filho vai dizer, nossa, pai, você está xarope, está cada vez pior. Nossa, mas você está insuportável. Ou seja, você vai piorando e não melhorando. Porque esses temperamentos aí mostram exatamente que você tinha uma parte boa e agora foi incluída uma parte má. Então a oração trata a alma. Agora, como o jejum trata a carne? Essa é a parte que a gente não vai ouvir muito. Aleluia, glória a Deus. Mata, terra, Jeová. Não é uma parte que as pessoas gostam de ouvir. Mas como o jejum trata a carne? Presta atenção, o jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo antes do jejum, durante o jejum e depois do jejum. O jejum trata a carne, problemas da carne, não da alma, porém da carne. Jejum foi feito para lidar com a natureza de Adão na carne, impulsos, desejos e vontade. Normalmente desejos incontroláveis, vontades incontroláveis, situações carnais fora de controle, ou até você pensa que está sob controle. Lembre-se de uma coisa, Adão caiu comendo. O pecado original foi de comida. Deus mandou Adão jejuar e ele quebrou o jejum. Adão, não coma. O que ele fez? Comeu. Olha que coisa interessante. Quando Adão caiu, ele não conseguiu. Eu estou falando nele, mas é Eva, porque a gente põe culpa na cobertura, no marido, os dois, né? Mas quando eles caíram, eles não venceram o impulso. E quando não venceu o impulso, ele perdeu o domínio próprio e passou a ter demônio próprio. Olha que interessante. O primeiro Adão caiu depois de comer. O último Adão começou depois de jejuar. Por que Jesus começou o seu ministério com jejum? Porque ele tinha que recuperar o domínio carnal. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, subsentende, para jejuar, subsentende. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto e a Bíblia diz que ele saiu de lá cheio do Espírito porque jejuou. Notem que Adão comendo foi o fim para ele, Jesus jejuando foi o começo para ele. Jejum é um ofício, que silencia a carne, que silencia a voz carnal de Adão que há dentro de nós. Coma, beba, se drogue, use pornografia, grite, briga, não deixe por menos, justiça própria, você tem direito, vai lá e tira a satisfação, vai, fale alto, não deixe por menos, carne, tudo isso é adâmico, gente. Então jejum é o ofício de silenciamento da carne do Adão em nós. Esse Adão só vai sair
no dia da glorificação. Por isso que é mortificação até lá. Por isso que a Bíblia diz, fazer, pois, silenciar esses atos. Como? Por isso que Jesus gastou 55%, 75%, indireto e indiretamente, de todos os seus ensinamentos ensinando a fazê-lo. Se isso é verdade, o que a igreja hoje está fazendo que não prega o que Jesus mandou pregar? Meu Deus, eles pegam só, não, Jesus curou, Jesus falou, porque não querem se indispor com o povo. Gente, sim, nem você gosta de ouvir a verdade, quanto mais o diabo. Então as pessoas não gostam de ser confrontadas. Eu também não gosto, mas devemos aceitá-lo, porque é para o nosso bem. O homem não foi feito para o confronto, para ouvir não, e nem para luta, e nem para dor. Agora, depois que Adão fez o que fez, miserável, a gente tem que lidar com dor, com luto, com confronto e com não. Na realidade, você não educa filho dizendo sim. E se você não aprender a dizer não para os seus filhos, você tem um monstro. Porque o Adão dentro dele vai virar um Hitler. A palavra não tem limites. O jejum, gente, presta atenção. Olha o que eu vou te dizer. O jejum é a única e principal arma de Deus contra desejo fora de controle, contra iras, vícios, problemas carnais, problemas de tudo que é problema carnal que você pode pôr. Gritarias, briga na casa, e um fala mais alto que o outro. Se você não está conseguindo vencer esse tipo de coisa, você precisa jejuar, porque só se vence carne jejuando. Por isso que o jejum trata com orgulho e justiça própria. Na realidade, justiça própria é a ativação visível do orgulho que é invisível. Justiça própria é o orgulho em prática. Mas vamos lá. O caminho para intensificar o poder. O caminho para o sobrenatural através do jejum. Qual é o segredo? O caminho para todo o reavivamento é humilhando-se. Vamos começar por Salmo 19, verso 12 e 14. Começa com uma pergunta. Quem pode ver seus erros? Olha bem para mim, ninguém pode ver erro em si. Olha o que diz o texto. Quem pode entender seus erros? Ninguém. Aí Davi diz, purifica-me de todos que eu não vejo, dos erros ocultos. Viu só? Ninguém vê pecado em si, ninguém vê defeito em si, ninguém vê erro em si. E agora, como que Davi vai treinar isso em nós? Porque se você não vê pecado em você, não vê erro em si, você nunca vai mudar e nunca vai se arrepender. E como que Davi vai treinar isso em nós? Vamos lá, próximo verso, 13. Também da soberba, guarda o teu servo, para que eu não vire meu Senhor, a Senhor de misericórdia. Para, Davi! Imagina você lê um negócio desse. Você fala, Senhor, eu sou o cocô do cavalo do banqueiro, o cocô da muriçoca. Eu me sinto um lixo lendo um negócio desse. Porque eu estava perguntando por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia respondeu para mim. Ela diz, porque ele fazia toda a minha vontade. Uau! Quer dizer, Davi não era segundo o coração de Deus porque ele não pecava, ele era porque ele obedecia. Não é uma coisa vista, é uma coisa de cor última. Ele fazia toda a vontade de Deus. Então diz o texto, guarda teu servo da soberba para que eu não seja senhor de mim. Então eu serei... Mas todo mundo, você já percebeu? Pelo menos eu não sou falso. Normalmente quem diz isso são os mais falsos. Pelo menos eu falo o que tem que falar, que não é justificativo. Temperamento não é justificativa para humilhar ninguém. Inclusive gritaria, falar, etc. também é manifestação do orgulho. A diferença é que pessoas sinceras pecam quando estão certas, quando estão com a razão. Aí é justiça própria, que é o orgulho sendo visto, ativado. E o texto diz, Davi diz, olha só que coisa interessante. Então serei sincero. E não é só sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Presta atenção, o orgulho, por 3 vezes na Bíblia você ouve a palavra iniquidade. Quando Lúcifer encheu seu coração de orgulho, a Bíblia chamou disso de iniquidade. Quando Adão caiu, a Bíblia chamou disso de iniquidade. Quando Judas traiu, chamou de iniquidade. Orgulho é uma grave transgressão. A palavra grande ali é terrível transgressão. Deixa-me te falar uma coisa sobre isso. Por 2 vezes na Bíblia, Deus chama alguém de diabo. E as 2 vezes foi para discípulo. Um discípulo de Deus virou o diabo. O outro discípulo de Jesus virou o diabo. Jesus disse, eu tenho 12 discípulos. Um de vós é o diabo. Você consegue lidar com o diabo na sua equipe? Cara, você já parou para pensar nisso? Você consegue lidar com o diabo no seu trabalho? O que significa diabo? Aquele que acusa, que é sutil. Você não sabe que você está lidando com alguém, com o espírito do diabo, porque ele nunca vai... O diabo não falou mal de Deus, gente. Ele foi sutil. Ele vai roubando o coração das pessoas. A Bíblia diz que o coração das pessoas tem que estar na mão do rei. O coração do povo da igreja tem que estar na mão do pastor. Mas as pessoas sutis, elas vão fazendo você pegar ojeriza de quem você deveria amar. E é imperceptível, você vai desgostando sem perceber. Esse é o espírito de Lúcifer. E aí o seu coração, disse o Senhor para Ananias e Safira, porque encheu o seu coração de
Satanás. Vou te ensinar isso. Davi diz, purifica meu coração. Orgulho é uma coisa que tem que ser purificado, para que eu seja livre dessa iniquidade, grande transgressão. Orgulho é o principal obstáculo para um reavivamento. Humilhar-se é o princípio de tudo. Vamos ver, 2 Crônicas 7:14. Você já leu esse livro, esse texto da Bíblia várias vezes. Eu já preguei isso várias vezes. Mas esses dias eu estava lendo essa parte na Bíblia e eu não tinha parado para pensar como ela é mais forte do que imagino. O texto começa assim: se o meu povo, que me ora, que me ama, crente, crente, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nesse texto aqui de 2 Crônicas 7:14, a promessa de Deus é de avivamento, mas ele é feito em 7 partes. 4 são condições para cumprir, 3 são promessas para receber. A gente ama promessa, mas não gosta de condições. 4 condições. Se o meu povo se humilhar, primeira condição. Segunda condição, se o meu povo orar. Terceira condição, se o meu povo buscar a minha face. Quarta condição, arrepender de seus pecados. Eu não sei o que esse povo anda pregando aí, honestamente. Sobem aqui não, mas sobem para falar filosofia, Freud, afagar a alma, ensinar coisas inteligentíssimas e filosóficas, mas o que deveria ensinar realmente não é ensinado. Por isso que vai cego guiando cego e uma multidão indo para o abismo. Porque olha o que o Senhor disse: 4 condições para terem 3 promessas. As condições é: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados. As 3 promessas. Uau, eu amo isso. Primeira, eu ouço do céu. Segunda, perdoo os pecados. E terceira, trago avivamento, saro a terra, trago prosperidade, trago cura, mudo famílias, transformo tudo. Uau, você disse glória a Deus, mas você não disse quando eu disse se humilhar. Você não disse uau, Senhor, quando eu disse orar. Em outras palavras, o Senhor aqui em 2 Crônicas 7:14, que são passos para um grande avivamento, intensificação de poder, Ele nos dá aqui passo a passo de como vivermos até o retorno de Cristo, fervor espiritual e um reavivamento. Mas então por que não temos essas 3 promessas? Não somos ouvidos pelo Senhor, nossos pecados não são perdoados, porque tem gente que pensa que pedir perdão traz perdão, e não traz, é arrependimento que traz perdão. E por que nossa terra vive com problemas? É simples, porque as condições não são praticadas. Olha, faça isso e eu te dou isso, acabou? São 4 condições, 3 bênçãos, e baita bênçãos. Uau! Em Joel, quando fala de sarar a terra, ele usa o termo: vou encher seus lagares, não terá mais miséria, vai transbordar os celeiros, vou encher de trigo, vou encher disso. Ele está falando de prosperidade de tudo. Isaías diz que o deserto vai florescer, que a terra seca vai ter frutos, vai virar um pomar. É isso que ele está falando. Nós percebemos que para termos as promessas, antes temos as condições. E as condições começam, gente do céu, as condições começam com uma palavra. Qual é a primeira condição? Vamos lá? Se humilhar. Se humilhar, se fosse tão fácil, não seria uma condição. Mas deixe-me te dizer o que é isso. Presta atenção. Notem algo importante no texto. O Senhor não diz: se eu vos humilhar. Ele diz: vocês precisam se humilhar. A Bíblia não diz para o Senhor te humilhar. Então não ore: Senhor, me humilha. Ou Senhor, eu quero ser humilde. Se tem uma coisa que Deus não vai te ajudar, é ser humilde. Veja, humilhar-se não é uma coisa que Deus pode te ajudar a fazer. Ele pode te humilhar, não vai ser bom, mas Ele não vai fazer. Vou te dizer, porque humilhação é como adorar. Deus não vai te ajudar a adorar. Deus não vai te ajudar a dar uma oferta. Deus não vai te ajudar. É coisa que você tem que fazer de bom grado. Por isso que Deus não diz: venha que eu vou te humilhar. Ele diz: se humilhem. É uma coisa que você precisa praticar. Como que alguém se humilha inicialmente perante Deus? O primeiro passo para se humilhar perante Deus é se voltando para Ele. Joel 2, versículo 12. Como se volta para Deus?
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o vosso coração. E isso com... Então, toda vez que você lê na Bíblia os termos humilhai-vos, no Velho Testamento é o termo para com jejum. Você só se humilha com jejum. Te explico. O jejum é o lamento da carne humilhada. É jogar ela no fogo no altar de bronze. É irritar ela, alegrando o espírito. Por isso que não haverá humilhação que não passe pelo jejum. Basicamente, a condição em que Deus está dizendo é: se o meu povo que me ama, a primeira condição para que eu os ouça é jejuem. O seu jejum não é para Deus te ouvir, é para sua carne não impedir quando Ele falar. Ela não vai deixar. Deus fala toda hora, todo momento, mas a sua alma e carne não deixa, não ouve. Por que o reavivamento é algo tão difícil? Porque o povo de Deus não cumpre a primeira condição. São 4 condições para 3 promessas de reavivamento. E se você não cumprir as 4 condições juntas, e a primeira é: se humilhem. Quem se humilha ora. Quem ora busca a face de Deus. Quem busca a face de Deus se arrepende. Quem se humilha, ora, busca a face de Deus, se arrepende, ele tem todas as promessas. Deus ouve dos céus. E por que Deus ouve do céu? Porque Ele resiste ao soberbo. A oração do soberbo não é atendida. Orgulho, senhoras e senhores, é o pecado original. O primeiro pecado não ocorreu na terra, sim no céu. Foi um pecado de orgulho. O pecado do orgulho, presta atenção, é o pecado original. Dele descende a raiz de todos os pecados. Todos os pecados nascem do orgulho. A principal tática de Satanás é construir em nós uma condição de orgulho. Aprenda o que eu vou te dizer. Qual é a maior arma do diabo? É vir depois que você peca e usar a culpa contra você. Ele ama vir depois e falar: que lixo de imagem semelhante de Deus você é. Deus não vai te perdoar, você não tem perdão para você. Então ele usa a culpa. Porém, o que você vai ouvir agora é assustador. O orgulho é o único pecado que Satanás jamais irá fazer você se sentir culpado. Vou dizer de novo. Todos os pecados, a arma do diabo é a culpa. Você nunca vai chegar e falar: uau, estou tão arrependido de ser orgulhoso. Você nunca vai falar e vai dizer assim: eu me sinto uma culpa tão grande de ser orgulhoso. Então o orgulho é o único pecado que Satanás jamais irá fazer você sentir culpado. Por quê? Porque na realidade o orgulho te vacina contra o arrependimento. O orgulho tende a vir antes do arrependimento, para que você não se arrependa. Normalmente gente orgulhosa não se arrepende porque não vê pecado, não vê culpa, não vê erro. A culpa de ser orgulhoso, ninguém tem. Vamos ver isso? 1 de Pedro 5, do 5 ao 6. Vamos ler. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões. O texto está dizendo o seguinte: jovem tem que respeitar mais velho. E não é só parente, não. Todo mais velho. Antigamente era assim: mas o jovem está no ônibus, não respeita. Mas se você não respeitar, você está desobedecendo Deus. Pronto, pulou o texto. Agora diz assim: e sede sujeitos uns aos outros. A palavra é sirvam uns aos outros. Agora, olha o que diz o texto: revestidos de toda humildade. Olha o que Pedro está dizendo: a única maneira de você praticar humildade é se sujeitando ao próximo. Não é ter razão. Minha esposa disse: nisso você está com a razão. Eu falei: eu não quero ter razão, eu quero obedecer. Você acha que eu fico maravilhoso? Não, a minha vontade é voar, mas você se humilha. E se humilhar é ato contínuo, é uma oferta da carne. Você se humilha na marra. Presta atenção, me perdoa. A vontade é voar, mas você se humilha. Porque humilhar-vos é aprender. Dia após dia, vai lá, se humilhe. Eu vi ontem o testemunho da Joraci. Ela fez a mesa para a família, separada do marido, muito magoada com o marido, cheia de problemas familiares, e nunca mais falou com o marido. Ela fez aquela mesa que a pastora Elisandra está fazendo com as mulheres. E ela falou: agora faça uma mesa na sua casa. Ela fez, ela chamou o falecido. Ela fala: essas mulheres não são fáceis. E ela falou assim: olha, eu quero pedir perdão para você, e quero que você me perdoe, quer dizer que a partir de hoje você está livre. Ele já começou a chorar. Filhos que não falavam com o pai, foi lá pedir perdão. Um chorou pro outro, todo mundo ficou livre. Ela falou: pastor, eu estou tão feliz. Ela estava triste, andava assim, assim. Veja, se humilhar treina a carne. No primeiro dia entala, no primeiro dia, sabe, eu estava pregando numa igreja das mais ricas e lindas do Brasil. E eu estava orando esses dias e o Espírito Santo falou assim: cuidado,
Não tem nenhum pecado você ter uma igreja muito bonita. Não é pecado não. O dinheiro é do povo, o dinheiro é deles. Você tem que melhorar as condições que é deles. As cadeiras, Deus não senta nessa cadeira. Deus está nem aí com isso aqui. É tudo para você. Se eu sair daqui, você vai ficar aqui e continua para os seus filhos. Eu sei que tem pastor aí que diz que é dono de igreja, mas isso aqui é do povo, ok? Deus não precisa dessas cadeiras bonitas. Aí o Senhor me diz, cuidado para você não fazer uma coisa requintada demais, glamurosa demais, que impede o pobre de se sentir bem. Como assim? Agora escuta a gravidade que eu vou falar. Igreja tem que exercitar a humildade na marra. É muito fácil você trazer uma cesta e uma coberta para a igreja para quem gosta de pobre e entregar. Mas se você não exercitar isso, você não consegue ver o orgulho no seu coração. É fácil deixar para a igreja fazer. Mas eu quero ver quantos dos nossos pastores estão lá na rua também entregando. Eu quero que você saia de lá e chegue aqui cheirando pó, cachaça, crack, maconha. Sabe por que você faz isso? Para treinar o quê? A humildade. Por isso que Jesus falou assim, ó, pratique jejum, dê esmola e ore. O jejum, a caridade é para treinar a humildade e matar orgulho. Quem não faz caridade não vê orgulho no coração. Entendeu para que serve a caridade? Você se vê. Então é fácil chegar na igreja e deixar ele cheio de roupa. Não estou fazendo minha parte. Mas você tem que ir lá, exercitar, sentar com o pobre, embrulhar o estômago, em alguns casos. Porque quem não tem problema, não tem problema. Mas quem tem, ele só vai tratar o tanto de Lúcifer que está dentro dele, fazendo caridade. Por isso que o culto que Deus quer é jejum, oração, caridade. Jejum, oração, caridade. Jejum, oração, caridade. Vamos lá? Vamos lá? Não é tipo, é muito fácil fazer um pix, uma doação, ajudar uma casa lá. Você tem que se envolver para tratar o seu coração. Na primeira, na segunda vez, daqui a um pouco você vai ver que é feliz é quem dá. Então tem gente que vê um pobre aqui, troca de cadeira. É uma vergonha a sua fé, ó cidadão. Um dia eu vi isso aqui. Eu ia falar de púlpito, porque eu já fiz isso em Campo Largo, tão revoltado que eu fico. Tão revoltado. Aí o Espírito Santo falou assim, calma, chama pessoalmente, porque você não pode tirar joio. Se você tentar tirar joio, você tira trigo também. Tem gente boa que gosta, então chama pessoalmente. Eu tiro o joio. Se você fala assim, tem gente que não sabe o que está acontecendo e se dói. Mas eu olho, gente, me talha o sangue. Porque você começa a ver que é um cristianismo, nem kardecista é um cristianismo filosófico, vergonhoso. Uma vergonha. Os crentes que não gostam de pobre. Então você começa a ver aí na internet, gente, a igreja virou coisa de rico de novo. Você fala, olha quem está falando, olha a igreja desse pastor, olha aquele moço. Pois nós vamos ter que praticar. Eu disse para aquele pastor, que igreja maravilhosa. Pastor, aqui a gente distribui mais de 100 e tantas famílias com cesta. Falei, tudo isso é importante. Mas posso dizer assim, me dá um conselho para a gente melhorar. Eu falei, que isso aí? Eu sou um farrapo, gente. Mas se o senhor me pergunta, eu falo, faça o seu povo se envolver. Não, a gente tem o Ministério da Ação Social. Eu falei assim, não, é fácil. Faça o juiz se envolver, o advogado se envolver. Senão o coração deles entra o diabo. Então o que aconteceu com Ananias e Safira? Encheu o seu coração do diabo com dinheiro e não percebe. Gente, presta atenção. Orgulho é pior que câncer. Nem com diagnóstico você sabe. Orgulho não é treinado para ver orgulho. E é o maior de todos os pecados. É o tanto de Lúcifer que tem dentro de nós. Não tem um ser humano na terra que não tem orgulho. O problema é que tem uns que sabem que tem e tratam, se forçam. Pastor César Castelhano perguntou, Hernani, você se acha orgulhoso? Eu falei, sim. Te acho orgulhoso, porque eu não me acho orgulhoso. É porque eu me acho orgulhoso que o senhor não me acha orgulhoso. Olha, veja bem, pastor, eu penso que eu não sou orgulhoso toda vez, mas eu tenho ataques de orgulho. E eu pensava realmente que eu não era orgulhoso, porque eu tenho um coração bom, eu ajudo todo mundo, eu peço perdão para todo mundo. Mas quando o senhor me mostrou que temperamento também é orgulho, que fala alto com a razão, que também é orgulho, eu falei, eu sou orgulhoso. Até uma pessoa introvertida, não gosta de falar, de dar minha opinião. Até uma pessoa que não gosta de se misturar, que tem medo do que vão pensar dela. É orgulho. Pelo menos eu não me meto. É orgulho. Isso é egocentrismo, é a pessoa centrada nela. É orgulho. O apóstolo Pedro, vamos ler o texto, olha o que ele diz. Semelhante nós jovens, sujeitar aos anciões e ser sujeitos uns aos outros, revestidos de toda humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A palavra resiste ali é Deus falando assim, ó, não se aproxime, fique longe de mim,
Você até é doido, gente, ouvir isso de Deus. Imagina Deus falar, fique longe, não fale comigo. É pesado ou não é? Então o que a gente tem que fazer? Olha o verso 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Qual é o segredo então? É orar, pedir que Deus te humilhe? Não, se humilhe. Ei, você se humilha. Não espera Deus te humilhar. Você tem que se humilhar. Engasga. Você quer saber que você está com o coração cheio do diabo? Eu não conheço você, não sei das suas necessidades. Você está odiando o que eu estou pregando. Só pode ser o diabo. Porque eu estou pregando contra ele, você está gostando do que ele gosta e não está gostando do que Deus gosta. Então vou te dar a dica. Nem tudo que prega, que detona comigo eu gosto, mas eu vou ouvir. Porque o negócio é o seguinte, se você não está aí porque eu estou pregando, ou eu ou você está com o diabo. Não estou dizendo que é você. Eu estou dizendo que um de nós dois aqui está com a serpente. Mas eu estou te dizendo que eu estou pregando contra ela, contra o coração do orgulho, e falando sobre se humilhar, ajudar o próximo, ajudar a fazer caridade. Agora não é só fazer, é se envolver. Deixa o videozinho aí, Jair, enquanto eu falo. Não, mas eu dei a cobertor. Eu dei o kit de alimento. Eu quero que você se envolva, porque você precisa. É fácil, já é difícil dar, mas às vezes é mais cômodo, às vezes, muitas vezes, para aliviar frio. Toda semana nossa equipe está nesse frio, dando comida, olha lá, sentando com um craqueiro. Essas músicas do Jair, a gente dá dinheiro para quem mora longe e vai embora. Doar faz bem para o coração de quem recebe e de quem doa. Agora aqui não é só doar. Você não precisa estar aqui junto com a equipe. Sai na sua casa com seus filhos. Sai na rua. Senta ali com o pobre. Me conta a sua história. Às vezes o cara não quer dinheiro, ele quer ouvir. Você precisa regularmente fazer caridade. Não é fugir de pobre. Foi o que eu disse, pastor, uma igreja rica dessa não é só você dar as coisas para o pobre, tem que se envolver para ela não encher o coração de orgulho. Trazer o pobre na igreja, dá o banho, faz a barba, dá a roupa. Ah, mas ele não para, é andarilho, e é ele Deus. Depois tenta outro, depois outro. Sabe por que nós fazemos isso? Porque Jesus disse, quando for fazer caridade, faça assim. Quando orar, faça assim. Quando jejuar, faça assim. São 3 ofícios. Sabe o que eu acho mais poderoso? É que ajudar o pobre, como esmola, caridade, a Bíblia diz que santifica. Meu Deus. Santifica. Você pode dizer, santifica. Olha lá, vai abraçar um lá. O que essa velha está fazendo na rua, gente? Pelo amor de Deus. A mulher tem 80 anos, está lá na rua, abraçando um craqueiro ali, ó. Mas você pode contar, tem 5 ali. Você não tem tempo de ir, passa você. Vai almoçar, pega a comida, deixa ali no carro, vai ter um venezuelano, um haitiano, um brasileiro no sinal. Estou com uma fome dele. Não abaixa metade do vidro, não. Desce ali, vai lá, ó, toma aqui, ó. O que eu estou falando é você se envolver. Por que você vai fazer isso? Porque você treina o seu coração. Pode tirar, Jair, por favor. Gente, não há uma única pessoa no mundo que não precise lidar com orgulho. Uns aprenderam a se humilhar, outros ainda não. Por isso que estão sendo abatidos pelo Senhor. O único remédio é humilhar-se a si próprio. Eu vou ler aqui o último texto e vou continuar a mensagem depois. Provérbios 16 e 18. Não tem como saber se é orgulhoso ou humilde sem expressões exteriores. Presta atenção. Você não tem como saber se você é humilde sem você expressar. Não tem como saber se você é orgulho até ele ser ferido. Porque orgulho já é vacina contra orgulho. Então, para saber que é orgulhoso, tem que ser corrigido, tem que ser tratado, tem que ser ferido. O orgulho precisa ser ferido para saber ser orgulhoso. Pensa num cara que Deus levantou para tratar a gente orgulhosa. Eita, eu sou bom nisso. Mas vou te dizer, sou mesmo, porque Deus me trata muito, e do jeito que Ele me trata, eu trato os outros. Funciona comigo, funciona com todo mundo. É porque o pastor tá vendo? Você já viu um morto num caixão reclamar de estar morto? Olha, não estou gostando, esse velório tá chato.
essa roupa. Gente, se está reclamando é porque tem orgulho. Só que sabe o que eu quero? Eu quero definitivamente que Deus sare sua casa. Quem quer um avivamento? Então ele começa por se humilhar. Olha esse texto. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Todo mundo diz que orgulho precede a queda. Não foi isso que você leu, não. A Bíblia diz que a soberba precede a destruição. Presta atenção. O orgulho precede a destruição. Presta atenção. O orgulho, ele precede a destruição. A soberba precede a ruína. O orgulho é um nível pior de queda. É o fim. Leu aqui, não? O texto não diz aqui que... diz a soberba precede a ruína, mas a altivez de espírito precede a queda. Então uma pessoa altiva, ela vai caindo, mas o orgulho vai ser destruído. O orgulho ele precede destruição, não queda. 3 coisas nós vamos fazer. Sim, eu quero treinar você. Não sei se nós vamos ter uma igreja grande pregando isso, mas eu durmo com isso, eu durmo bem, a consciência tranquila. Repita 3 vezes: oração, jejum e caridade. De novo. O que você vai fazer em 21 dias? Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por aula dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Não tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.